Pô, pessoal, aqui é Dominique da Dom Saber e hoje eu quero ler um texto que eu montei tempo atrás sobre os poderes. Eu acho que tem alguns textos que, se eu não falar e interpretar eles aqui no canal, talvez a leitura, sei lá, ao acaso, né, e essa mania que as pessoas têm hoje em dia de falar, ele fez assim que era para ele ser interpretado de qualquer maneira. Não, eu tentei escrever da maneira mais clara possível e se você não entendeu, é porque você não entendeu. Vê esse vídeo e vê se você entendeu. Mas basicamente é o seguinte: eu vou ler o texto e vou falando aqui o que eu quis dizer com cada coisa, beleza? Então o nome do texto é Os Poderes. Tem ele disponível no Wattpad. Então, vamos lá. Os Poderes. Eu enumero que no mundo exista poderes que recorrentemente são capazes de tomar controle de população e espoliá-las. É interessante que aqui eu tô falando de governos, tá? Aqui eu tô falando de coisas que conseguem tomar o poder, né? E, para minha surpresa, eu pensava que existia, quando eu comecei esse texto, né? Eu queria, de fato, enumerar aí coisa de 7 ou 10 coisas que atuam aí na história da humanidade e conseguem tomar o poder do povo e pegar para eles. Mas, para minha surpresa, só existiam 3. Só que eles eram tipo meio uns poder trans, digamos assim, né? Eles começavam, eles meio que vão mudando o nome, tipo rótulo, e aí é outra coisa. É tipo tentar te vender óleo de soja, aí mudar o rótulo da embalagem e você achar que agora é óleo de oliva e eu falar, sim, é óleo de oliva, é o óleo de soja que te oprimiu, agora aqui é óleo de oliva. Aí o óleo de soja você quase morreu de colesterol de novo, eu vou lá e mudo pra óleo de girassol, mas continua sendo óleo de soja, só mudei o rótulo. Então, tipo assim, é basicamente isso. Ele muda de nome, mas a estrutura do que tá te fudendo é a mesma. Então, esse aqui é interessante. Mas, pra minha surpresa, eu pensava que haveriam mais, e no fim das contas só tinham 3, que se repetem pela história ao infinito. Então, vamos continuar. Porém, alguns poderes parecem ser mais estáveis que outros. Vou listar os poderes que recorrentemente aparecem na história. Um deles é a religião. Aí eu chamei eles de oculto, que não necessariamente, nem sempre é, a coisa se aparece como religião. Às vezes ele não fala, eu sou uma religião. Aí sim é porque ele é cultuado pelas pessoas e ele também é considerado, durante o período, como se fosse uma forma de cultura mais respeitada, digamos assim. Aí vamos continuar lendo. Por dominar os limites do pensamento, é um poder que nunca foi completamente superado na história. Geralmente o culto é o modelo de que melhor conserva poder durante a história devido a ele se fundamentar em algo material, que é a informação. A informação não é eterna se não passar adiante, mas o culto geralmente possui meios para garantir que socorra. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que é difícil você vencer o culto porque ele é imaginação. Então, tipo assim, você não consegue vencer o culto indo ali e quebrando ou destruindo coisas, não. Ele existe na cabeça das pessoas e uma pessoa só ele consegue recriar o culto de novo. Então, a dificuldade de lidar com o culto tá nisso. É muito difícil você saber se você conseguiu eliminar todo mundo que era daquele culto. Então é foda. E qual o lance do culto é que ele consegue delimitar o que entra na sua cabeça, o que é permitido e o que não é permitido. Então ele consegue se reproduzir depois que ele rola ali um extermínio desse culto, ele ainda consegue permanecer, porque dentro da cabeça de uma ou outra pessoa ainda existe, ou mesmo que uma pessoa ela não seja agora de um determinado culto, ela pode mudar de ideia amanhã, porque ela já tinha informação na cabeça. Por exemplo, o Saulo, né, que virou Paulo na Bíblia. Ele perseguiu os caras, para ele tudo bem matar todos os cristãos, mas mesmo que ele matasse todos os cristãos, ele ainda tinha uma chance dele mesmo virar um cristão e começar a parada toda de novo. Então, tipo assim, esse é o lance do culto, ele é material, ele é difícil. E ele é um poder que ele se baseia na informação. Eu achei legal que eu coloquei aqui que ele se baseia na informação e coloquei o nome culto justamente porque isso deixa bem aberto que essa parada não é puramente religiosa, é informação. É uma classe que crê deter as melhores informações a respeito de como interpretar o mundo. Esse é o culto de verdade. Ah, por que que na Idade Média, ou então lá no Califado, não sei o que, lá no século XIII, lá que, pra quem não sabe, ali no Oriente Médio ali, ele era tipo o fluxo do mundo, era onde a informação corria, a tecnologia era ali era o ás do negócio. Então, tipo assim, ali é a informação, o jeito que melhor passava a informação na época eram esses, quem achava deter o melhor meio, que era socialmente aceito, eram esses modelos. Então não necessariamente as informações precisam estar corretas, mas elas precisam ser socialmente aceitas e isso o culto vai se encarregar de fazer, já que ele é a respeito de dominação. Continuando. O culto, ele dá um jeito de passar isso adiante, então ele não é idiota. Então, para ele conseguir passar isso adiante, ele faz da seguinte maneira:
Ele faz seja com ameaças pós-vida, seja com recompensas pós-vida, ou até mesmo durante essa vida. Tudo depende, né? Pode ser, por exemplo, o pós-vida, vou te dar um céu, ou vão te dar um inferno, ou pode ser durante essa vida, né? Então você vai prosperar porque você acredita no meu Deus. Ou então, você não vai pegar Covid-19 porque você usa uma máscara de pano. Sabe, às vezes você está acreditando nas melhores informações possíveis, melhores aceitas pela sociedade, mas não necessariamente isso corresponde à verdade. Beleza? Seja a ideia de que você não crê na ciência o suficiente. Sim, só botando um ponto aqui que isso aqui eu botei para pegar no pé. Hoje em dia, a ciência como ela está, ela pegou o papel do culto para si. Ela disputou isso por algum tempo, um século e meio, e hoje em dia ela já é amplamente aceita como o culto, né? A informação que a ciência e os especialistas que... você pega uma manchete de jornal, a pessoa não precisa nem citar a pesquisa ou especialista, às vezes nem mesmo a instituição que está fazendo aquela pesquisa ou provendo essa informação, isso já é motivo para que essa informação seja publicada e aceita por outras pessoas. Então, hoje em dia, sim, não vou falar a ciência em si, o jeito que as pessoas aplicam o método científico, mas o jeito que usam a ciência para fazer as pessoas crer nas informações que são veiculadas, sim, isso é oculto de novo. Então, o ponto do culto é tentar pesar sua cabeça, caso você não confie. Então, se você não confiar, você vai ficar ali meio, putz, e agora? Putz, e se eu for pro inferno? Putz, e se alguém morrer na minha família porque pegou doença? Enfim, isso vai pesar sua cabeça. Então, esse é o ponto do culto. Ele delimita o que você pensa, o que você pode pensar, o que é o conceito de certo na sua cabeça. Continuando. Vale ressaltar que por mais que o culto se fantasia de santo e asceta, né, na verdade ele quer a princípio ser popular e controlar o jeito que as pessoas pensam. Pode ser maldoso desde o princípio, ou ser capturado por mentes maldosas depois, como ocorre com movimentos sociais e até mesmo ambientais. Nossa, eu tenho hora que eu leio meus textos que eu não acredito no que eu escrevi, que é muito genial, entendeu? Que nem... Hoje, movimentos sociais e movimentos ambientais hoje em dia são culto. Quando você vai argumentar com essas pessoas, com qualquer argumento contrário, acabou. As pessoas reagem àquilo como se você estivesse ferindo crenças e não como se você estivesse combatendo informação com mais informação, explanando informação, querendo chegar num consenso. Não, eles entendem que na verdade você é louco e que você é o mal e eles são o bem, que é o ponto do culto. Enfim, a realidade é que geralmente por dentro de um culto organizado, capaz de dominar um povo, sempre existirá uma parte no culto que operará uma espécie de bastidor da coisa. Seja realizando truques, seja eliminando pessoas por sua causa, né? E é assim que os cultos se comportam por debaixo dos panos. Eu gosto de colocar isso aqui, porque isso aqui é verdade. Todo culto grande tem umas paradas sujas rolando. Qualquer religião, tudo tem gente doida, principalmente as grandes. Tem setores ali dentro, institucionalizados, para ficar resolvendo coisa bizarra de maneira bizarra. Inclusive, por exemplo, falando de ambientalista, teve aí em 2019, se não me engano, um vazamento da Wikileaks, que eu tava ajudando ali a dar uma filtrada nos documentos, porque foi muito documento que foi vazado, foram, se não me engano, mais de terabytes de documentos. E cacete, cara, tinha ali um documento a respeito de ambientalistas, que eles estavam, tipo assim, botando fogo na galera, para eles começarem a fazer atentado terroristas em casas e no meio de cidades, etc e tal, para as pessoas se atentarem para a causa ambiental. Tipo, no caso era causa animal. Mas eles estavam a fim de matar pessoas por causa de animais. E não era, bombas em pessoas por causa disso. Então, tipo assim, todo culto, ele pega a sua cabeça, limita ela todinha, e tem maluco por trás que faz doideira, né? Eu não duvido nada ter maluco que literalmente bota fogo em floresta para falar mal de alguma empresa próxima para ver se tira aquela empresa ali. Eu não duvido que isso aconteça, porque o culto tem maluco dentro. Tem cara ali operando nas sombras pra retroalimentar o culto com mais doideira, ou então fazer alguns expurgos. Cara, é bizarro. Enfim, isso aqui é só o culto, tá? O que eu chamei de culto, mas você pode chamar de religião, depende. O culto é só pra manter a sua ideia de que é um bagulho amplamente aceito e ele é completamente informativo, né? Ele é no campo das ideias. Próximo. Outro poder mais autoexplicativo, que vez ou outra aparece no poder, é o militar. Diferente do poder do culto, ele não precisa de atentar a mente das pessoas, pois ele consegue se impor por meio do medo e da violência.
É interessante que, diferente do culto, o poder militar, ele não tenta apelar pra sua cabeça, sabe? Talvez ele entre os militares pra estabelecer hierarquia, eles tentam fazer um negócio ali, só que isso não um lance do jeito que ele é perpétuo. Tanto que se um exército for derrotado, não necessariamente vai surgir outro exército, sabe? Não necessariamente isso vai acontecer, e talvez as pessoas nunca se atentem a isso. Tanto que existem civilizações que foram, né, na história, constantemente atacadas e dominadas porque elas não viam necessidade de desenvolver um exército. Então vamos continuar aqui. Se alguém não gosta, simplesmente apanha, ou é preso, ou é judiado em público, em suplícios, ou é torturado, ou é morto, e acaba servindo de exemplo para que menos rebeliões ocorram. Então ele é basicamente, ele bota ali na cabeça das pessoas que ele é violento e que se você não rezar a cartilha, você tá fudido, né? Esse aqui é o poder militar, o poder puramente militar, tá? Isso aqui é uma parada séria, porque na história da humanidade teve uma porrada aí de poder militar, que no Brasil até mesmo há pouco tempo teve. Há quem seja fã, há quem fale que rolou muito abuso, então tem que ficar esperto com isso aí. Mas eu tô só enumerando, que tipo assim, existiu na história da humanidade poder que foi o culto que pegou, existe o poder ali do militar que pegou e vai ter mais, então vamos continuando. Lembrando que os três principais, né? Só existem três principais, já foi um, já tô falando do segundo, logo mais tem um terceiro, e logo mais o vídeo aí tem seu fim. Então vamos lá. Esse é um dos estilos de poder mais efêmero que tem, pois parece que algo por trás das formas de poder é ele parecer ser a melhor opção possível para que ele continue tendo apoio dos que estão sendo roubados sistematicamente. Se um poder não consegue passar essa mentira, ele falha muito rapidamente. É por isso que um poder como o culto tende a durar mais tempo que o poder militar, mesmo sendo ridiculamente frágil se comparado ao militar. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que, porra, o culto, ele consegue te enganar. Ele consegue, por exemplo, a ciência ela consegue falar, olha só, se você não pagar imposto, a gente não consegue ter uma escola. Isso é verdade? Não sei. Tem gente que consegue ter escola sem imposto, mas o poder, né, do culto consegue passar essa real. Aí fala isso de hospital, fala isso de tudo. Aí, antes, né, mais pra trás, o poder falava, pô, se você não pagar, você não vai pro céu. Se você não pagar, você não vai ter seu pecado perdoado. Se você não tentar ali compensar, né, o mal que você faz, você tá enrolado. Então, tipo assim, o culto tinha sua maneira de fazer isso. Mas o militar, quando ele chega e fala assim, ou você paga ou a gente vai te bater, aí pega mais mal, tá ligado? Ele não é uma conversa. Ele se baseia em violência, então ele é muito difícil dele conseguir pegar fundos ali, sem necessariamente parecer que ele é um poder que tá fudendo muito as pessoas. Que além de te bater, o cara ainda te rouba. Então, tipo assim, o militar ele é bem escroto, digamos assim, né? Então ele é um poder que ele não consegue tanto se perpetuar, porque o povo, ele se atenta que ele é algo que tá se forçando ali. Diferença do culto que parece que é perfeitamente lógico seguir, e as outras pessoas, por terem a mente, né, já captada, quando você expõe uma informação a respeito contra essa taxação ou essa oferta ou esse dízimo, não sei, as outras pessoas vão te corrigir e vão falar que você que tá errado. Diferente do militar, que se você fala, porra, velho, os caras estão aqui me esculacharam, bateram meu filho, mataram meu filho, as pessoas vão ficar do seu lado porque elas também estão sob essa ameaça, tá ligado? Então tem essa diferença. O militar, ele é mais frágil, né? Ele não consegue se recriar facilmente e ele se baseia muito na violência no medo. Então vamos continuar aqui então. É interessante parar para pensar nessa ótica que começa a entender por que alguns tipos de poderes geralmente temem o ataque de outros poderes. Por exemplo, o culto é altamente vulnerável à investida militar e nada pode ser feito para defender. Ao mesmo tempo que o militar, em muito, tende a temer o poder que vamos chamar aqui de representação. Eu vou entrar no representação aqui, mas antes vou só fazer um finalzinho aqui. Cara, o que eu tô falando aqui é que os poderes, eles nem sempre andam juntos. Essa coisa de o exército servir muito bem ao rei e existir ali uma religião, ou então uma crença em comum, que casa isso certinho. Às vezes isso existe por um tempo, e às vezes existe interesse nos indivíduos que estão controlando, seja no marechal, seja no papa, ou sei lá, no cara mais foda e respeitado cientificamente no mundo, ou, enfim, seja no presidente da república. Existe uma vontade deles de dominar mais, sabe? Então o marechal ele pode sim se opor a tanto esse cara quanto a religião. E esse cara que ele pode falar que as Forças Armadas são uma porcaria e reduzir o orçamento. Ele pode falar que agora o país não é mais aquela religião, o país é laico. E aí vai um poder enfraquecendo o outro, minando um ao outro, né? Digamos assim. Então, o que rola, né? Quando você pega esses três,
parece que é tipo aquele joguinho de tazo que um elemento cancela o outro. Então, tipo assim, o culto, ele tem muita gente, ele é completamente maneiro, né? Ele só precisa da mente das pessoas ali abertas a ouvir as lorotas deles e acreditar. Mas ao mesmo tempo que se a casta alta do culto toma uma investida militar, eles dizimam todo mundo. Então o poder do culto ele é completamente vulnerável ao poder militar. Ao mesmo tempo que o poder militar ele é completamente fodido se comparado ao poder de representação. Que o poder de representação ele é baseado na confiança das pessoas, que é tipo o presidente da república, esses caras aí, eles são baseados na confiança das pessoas. E se ele falar que não vai ter orçamento, que o exército tá matando gente no exterior, não sei o quê, ele diminui a confiança desse poder aqui e não tem muito o que fazer, né? Se ele pedir apoio para fora, para outros países, outros exércitos, talvez ele consiga e talvez esse exército de dentro do próprio país dele seja detido. Então, assim, é uma parada bem doida, né? Então, ao mesmo tempo ali, ainda tem esse poder aqui do representante, ele também é muito fraco se comparado ao culto, porque o culto consegue fazer o quê? A mente das pessoas. Então, se o culto começar a inventar que esse cara procede do inimigo, que esse cara é anti-ciência e não sei o quê, acabou pra ele. As pessoas não mais apoiam ele, apoiam quem o guru lá do culto falar. Então, assim, é tipo uma escala maluca, né? Tipo aquele joguinho mesmo de tazo que um elemento eclipsa o outro. Um Pokémon aí. Enfim, isso aqui que eu quis dizer aqui quando eu escrevi esse texto. Agora vamos ir para o poder, então, finalmente, o representativo. Se um povo passa a declarar aos quatro ventos que deseja ansiosamente por um líder em específico, isso pode colapsar o respeito ao poder militar e fazê-lo ruir em menos de um ano, visto que se tem toda uma população de traidores. Então, assim, por que geralmente o militar ele se fode, né? Mesmo ali um militar. Se alguém ali dentro ali começar a falar que a gente quer fulano pra presidente, mesmo tendo um poder militar, igual aconteceu no Brasil mesmo tendo um poder militar, ele não pode prender todo mundo. Não tem como prender todo mundo, não tem como matar todo mundo, senão ele vai liderar sobre quem, né? Então ele não tem opção a não ser abrir as pernas, digamos assim, pro poder representativo, né? E agora eu vou explicar aqui o representativo. O poder de representação geralmente pode ser vários do decorrer da história. Mas em síntese é o poder gerado pelo estilo de Estado de fazer as pessoas crerem que elas têm um líder carismático adequado. Então aqui ele só muda de nome, tá? Pode ser o czarismo, pode ser a democracia, pode ser né, o Partido Socialista, pode ser, enfim, qualquer nome aí que seja um cara, né, ou um partido que seja apoiado aí pelo povo, não pelos militares, não mas pelo povo, tá? Então e obviamente ele né, esse líder ele tem que ser carismático, ele tem que responder pelo povo, que senão ele é fraco. Vai vir um militar e vai eclipsar ele, vai vir um culto e vai eclipsar ele. Então ele não pode ser um cara bosta, ele tem que ser um cara potente, coisa que é raro hoje em dia. Basicamente, porra, então há muito tempo aí sem um líder carismático pra representar o povo. Aqui o povo realmente, porra, é isso aí, é isso aí. E o povo inteiro quieto, apoiando o cara. Isso raramente acontece na história. Geralmente tem um cara, mas ele tem uma oposição, né? E a oposição fica ali criticando o cara o dia inteiro. Então, é por causa disso que eu tô falando isso. O Lula, o Bolsonaro. Cara, tem oposição? A oposição é uma desgraça? Sim, pros dois. Então esse cara não é o mais carismático, que ele não conseguiu captar a energia de uma nação inteira. Tá. Então, continuando. Por exemplo, a esquerda no Brasil temeu muito o período de gestão de Jair Bolsonaro por entender que existia uma ascensão bolsonarista forte. Isso é, que um povo ficasse tão satisfeito com o representante que se cegasse completamente sobre a realidade dos fatos, só para manter o representante no lugar. Note que o poder representante existe no decorrer da história junto com os outros, e ele não é exclusivo da democracia. Qualquer país que já tenha apoiado líderes carismáticos, seja eles de família real, seja eles de dinastias, por concursos ou mesmo militares, ou autoridade de cultos. A diferença está na população em seguir a autoridade em qualquer decisão e literalmente não se importar se está sendo feito certo ou errado. E é nesse cenário que o poder representante se sobressai e é capaz de silenciar todos os demais. Ou seja, se o povo de fato apoia tudo que um cara faz, esse cara ele literalmente consegue sumir com todos os outros poderes. Então é por isso que ele é temido, né? Ao mesmo tempo que o poder representante também é efêmero, devido a ele depositar sua força em quantas vezes uma pessoa consegue errar feio sem ser criticada por milhões. E no caso dessa pessoa conseguir essa proeza,
o tempo de uma vida já é muito efêmero também. Então, tipo assim, ele não é perpétuo, né? Muito. Porra. Lá no Japão, por exemplo, final da Segunda Guerra ali. Existia um cara ali carismático, um cara que jogou todo mundo na guerra. A galera ali do Japão não terminou a guerra odiando o cara, apesar do cara ter cometido uma porrada de crime de guerra super, super, super pesado. Não ele, né? Mas assim, o exército ali, todo mundo muito alinhado em fazer muita, porra, muita tortura e coisa e tal. E ninguém terminou com raiva do cara. Mas, você consegue passar o bastão pro seu filho e manter ele? Não, não consegue, tá ligado? Então, tipo assim, o poder representante, ele é, por natureza, efêmero. Ele se baseia em um cara só. E por um milagre ninguém odiou esse cara, né? Mas tem muito país que os caras odeiam. Tipo, ali na Itália, Mussolini foi morto e pendurado de qualquer jeito, se não me engano, num posto de gasolina, onde as galera ia lá e, tipo, bijava em cima do cadáver dele. Então, tipo assim, isso depois do cara ser, tipo, acho que se não me engano, ele foi mutilado, meio que esquartejado também, mano. Então, tipo assim, ele era super apoiado pela galera, mas perdeu ali a borda da galera ali, errou feio, foi criticado por milhões e passou a régua. Então ali a Itália desde então rolou um vácuo de representatividade pelo povo, né? Outras coisas ali assumiram, mas que rolou um vácuo, o que eles tinham antes eles não tiveram mais depois. Então, continuando aqui. Análise por um segundo. Jesus Cristo ou Maomé se foram dessa terra há milênios, mas mesmo assim tudo que veio depois ainda influencia pessoas até o dia de hoje. Ok, eles estão influenciando até o dia de hoje, né? E eles são basicamente, não eles que inventaram o culto, a Maomé até que sim, né? Mas as outras pessoas que montaram esse culto, né? Maior ao redor deles. O Maomé até tentou fazer um culto ali, conseguiu alguma coisinha, mas a galera que veio depois fez um trabalho maior. E Jesus, que eu saiba, ele não tinha interesse de fazer um negócio desse tamanho, não. Há quem leia as escrituras e deduza que sim. Eu acho que não. Acho que Jesus não veio para montar um negócio desse tamanho, né? Ele veio para espalhar uma mensagem, mas não criar uma estrutura enorme. Enfim. Então, tipo assim, o culto ele conseguiu, né, mentalmente se eternizar por milênios. Aí eu dou o exemplo aqui em seguida. Enquanto Nero, ninguém se diz seu seguidor nos dias de hoje. Mal sabem essa história. Então, tipo assim, essa é a diferença de uma coisa para outra. O Nero, ele foi um líder que a gente lembra ele pelas razões erradas ainda. Não tem confirmação nenhuma que ele botou fogo em Roma, mas a galera fala que sim. Que ele tava tocando harpa quando botaram fogo na parada, não sei. Inclusive, eu acho que até Nero ele é difamado por razões políticas. Porque se você pegar para estudar a história de Nero, Nero ele foi um dos primeiros caras que ele abaixou impostos pra caralho ali na história ali do Império Romano. Abaixou mesmo pra melhorar ali a situação dos pobres, etc. E inclusive depois da morte dele, ele não teve um reinado longo, inclusive ele morreu muito jovem. Eu acho que se a gente olhar, parece que foi antes de entrar na juventude, que a gente considera jovem, hoje em dia já estava morto. Porque naquela época, se não me engano, ele assumiu com 14 anos de idade o trono. Basicamente, a galera, depois que ele morreu, muita gente ali do povão ficava meio que esperando uma ressurreição de Nero, porque isso era perfeitamente normal. Às vezes ali a galera tava disputando do poder e você tinha que sumir por um tempo para o pessoal parar de caçar a sua cabeça. Mas não, Nero nunca voltou, Nero morreu mesmo, tá ligado? E a gente tem a ideia de que o cara era super odiado, que todo mundo queria acabar com a raça dele e coisa e tal, mas não. Eu tenho a impressão que criaram essa narrativa porque o cara baixou o imposto, tá ligado? Isso é perfeitamente normal. Continuando. Mas aqui só pra botar um ponto aqui. Quando o que você tá fazendo é baseado em ideias, ele dura mais tempo. E quando é baseado em personalidade e em poder representante só, ele não dura tanto tempo assim. Por mais que você faça um excelente trabalho, isso vai ser passado pra frente de qualquer maneira e isso não vai durar por muito tempo, mesmo existindo um esforço enorme de manter o seu nome da história. Vai ser uma versão muito porca e que ninguém vai te seguir como se você fosse um supremo líder. Esse é o ponto. Continuamos. É interessante entender que os poderes não são auto-excludentes, mas que eles podem sim se eclipsarem. O que eu estou falando aqui? É que quando existe o poder, vamos colocar assim, o representativo alto, isso não quer dizer que os outros têm que ser baixo. Eles podem estar em qualquer nível que eles quiserem, né? Pode estar o representativo alto, o militar alto e o culto alto. Todos eles terem sua dose assim, de captura, todos eles terem muito respeito e todos eles conversarem, serem amigos. Isso dá em uma espécie de reinado esquisito, tá ligado? O absolutismo, se não me engano, se você parar pra pensar, era algo mais ou menos assim, né? Tudo ali tava no máximo e tudo ali tava funcionando na moral. Então, continuamos. Se um poder brilha demais, o outro parece diminuir ao mesmo tempo, né? E que existem períodos na história em que um deles está absurdamente forte e os demais também estão fortes. E por um milagre trabalham juntos. Eis o absolutismo. Finalmente, uma consideração nesse fim.
E outro ponto é que os poderes gostam de fingir que a culpa não é deles, né? E se são os mesmos durante toda a história, eles simplesmente vão mudar de nome e fingir que a bronca não é com eles, mas com um irmão idêntico de outro nome. Você consegue listar dezenas de formas de poder representante, por exemplo, democracia, república popular, república, monarquia, por aí vai, e vão te jurar que é tudo diferente. Mas em essência, é tudo a mesma merda. A estranha ideia de pensar que o ser humano é capaz de decidir a vida de outros milhões sem se enrolar é uma bosta, né? Então, eu coloco aqui que eu não preciso nem pensar para discordar disso aqui, já que nunca vi uma pessoa sequer resolver a própria vida. Isso aqui é um fato. Eu nunca vi uma pessoa assim, minha vida é perfeitamente organizada e nada me abala. Nunca vi essa pessoa. Nunca vi, não conheço. Aí, do nada, resolve o país aí. Então, se fode. Sabe, não tem esse cara. Seria legal, mas não tem. Desculpa. Quando eu pensei em escrever esse texto, eu pensava que haviam 5 ou 6 métodos de poder, mas estranhamente não. É só o jeito dos poderes de mudar de nome e fingir que não é com eles que estão falando. Então, tipo assim, por mais que eu cheguei aqui e pensei que dinastia ia ser muito diferente de monarquia, que ia ser muito diferente de socialismo, não é. Eles são naturalmente a mesma merda, porém, basicamente o método pra chegar lá é diferente. O método pra dizer que ele é válido é diferente. Não necessariamente ele é diferente. E o último ponto que eu gostaria de pontuar é a existência de 2 fatores externos que são capazes de influenciar qual vai ser o poder da vez. É interessante que eu falo que eles são fatores externos e eles não são fatores externos. Eu, hoje em dia, depois de refletir sobre esse texto, eu não acho que eles são fatores externos. Eu acho que ele é um nascimento de novos poderes. E se eu estiver enganado aqui, por favor, me corrija. Mas é o nascimento de novos poderes. Um deles você pode traduzir como capitalismo, você pode traduzir como o dinheiro, você pode traduzir como, igual eu chamei aqui, de a casa ou a máfia, tanto faz. Basicamente é isso. Mas eu chamei de casa porque é basicamente quando você está jogando poker num cassino, existe um ditado que diz que a casa sempre vence. Então é mais nesse sentido, de a casa sempre vence. Você tá num jogo roubado. Até então você poderia dizer que você tava num jogo roubado e poderia apontar dele e falar: é o rei, são os militares, é o papa. Aqui não. Quando é a casa, você não tem muito o que apontar, digamos assim, porque esses caras se escondem muito bem. Vamos continuando. E no caso, o jogo está roubado há muito tempo. Acaso se trata de grupos ou grupo, isso aqui é interessante, porque eu falo grupo porque eu pensava que eram vários grupos, mas na verdade eles também se agruparam. Esses grupos se agruparam e fizeram um grupo só, o que é hilário. De criaturas que no mínimo se parecem humanas, que atuam bancando os poderes por trás das cortinas. Quando eu falo bancando é de dinheiro, e é por isso que o nome é casa. Ele tem dinheiro para manipular toda a sorte de coisas que você imaginar, assim como a casa de um cassino. Ele não perde porque ele fica ali até sugar a grana de verdade que entrou de fora, enquanto ele fica com a grana de mentira ali dentro. Esse poder também, ele pode se fingir de salvador da pátria e comprar a boa vontade das pessoas. Não, pera. Se fingir de salvador da pátria e comprar a boa vontade das pessoas custa. Então é necessário que algum esforço exista por trás. Em troca disso, existe a promessa de ter como acessório a criatura mais politicamente poderosa de um determinado local. O que eu tô falando aqui? Por exemplo, a gente teve a eleição aqui no Brasil de deputados, etc. A gente teve. Cara, se vocês tivessem noção de quantas empresas ficam doando pra esses caras concorrerem às eleições e ganharem, vocês ficariam em choque, tá ligado? E eles não mandam assim, eu vou apoiar só o candidato tal aqui, só o candidato a deputado tal. Eu acho que ele tem chance de vitória, eu acho que ele vai manipular. Não, eles não fazem dessa maneira. Eles apoiam quase que literalmente todos os candidatos, pra todos os candidatos serem rabo preso com eles. E aí eles conseguirem passar leis, já que eles já compraram todo mundo. Então fica muito fácil passar lei dessa maneira. Só tem, por exemplo, 2 candidatos a presidente da república, né? Vamos colocar assim. Tinha 4. Você pega ali os 4 top do pool, né? Ali das pesquisas, apoia os 4 com milhões cada um, e seja lá quem ganhou, você apoiou os 4. Você não precisa apoiar com a mesma empresa, né? Você pode apoiar com uma empresa, outra empresa, outra. Você tem um monte de empresa. Não se pode fazer dessa maneira, não tem problema nenhum. Mas, de certa maneira, você vai ter quem ganhar no seu bolso, porque ele recebeu grana sua pra estar lá. Então, basicamente, é mais ou menos isso. É uma das coisas que a casa faz, que é o que chamam de deep state, que é quando algo por trás do governo controla de fato a sociedade. Beleza? Então a casa você também pode chamar de deep state. Continuando aqui. A casa usa diversos meios para isso, mas o que melhor funciona é o meio clássico de inundar as pessoas com informações. Basicamente, a casa ela consegue pagar por informações. Ela consegue pagar por basicamente tudo porque ela é mais rica do que os governos. Então
Quando eu falo a casa, eu tô falando meios de comprar, seja boa vontade, seja um serviço, seja. Ela consegue apoiar você para fazer o que você quiser, mas ela também apoia ali também direto em campanhas políticas. Então a casa é um poder, tá? A casa é um poder. E aqui entra o outro poder, que eu chamei ele de mídia, né? Então eu coloquei, para tal ele usa a mídia como ferramenta. É interessante entender que a mídia, ela também, no meu entender, ela virou um poder à parte. Ela não. Ela tá meio ali confusa ali com ali o que a gente chama de culto, né? Porque ela ajuda o culto a ir mais longe. Mas a mídia, basicamente, ela é um poder próprio. O dia que ela virar a casaca contra o cara sozinha, ela fode um sistema de governo sozinha porque ela quis fazer isso. E isso não é difícil de acontecer porque a mídia ela é completamente controlada por uma mesma casta. Talvez você não saiba disso, mas uma porrada de jornal soltam a mesma exata notícia aí no mundo e não é à toa que isso acontece. Continuando. A mídia em si é um poder oculto. Isso aqui é interessante, porque muito dificilmente vai chegar, você vai falar assim, eu quero como presidente o dono do jornal tal, sabe? Eu quero o presidente e o dono da Folha de São Paulo. Então é muito difícil você entender que o culto, a mídia, ela é um poder que ela consegue te sacanear, assim, e te dominar e te arrancar dinheiro. Você não entende ela dessa maneira. Porém, ela funciona melhor como apoio, né? Coloquei aqui, apesar de ter efeito disciplinar muito superior aos demais. Então, tipo assim, ela funciona mais te apoiando, fazendo um efeito disciplinar, corrigindo o que as pessoas confiam, acreditam, discernem como certo e errado. Ela tem esse poder de fazer isso. Então é muito normal as pessoas acreditarem no que elas estão lendo ali no jornalzinho, no que elas viram na TV, no que elas receberam ali no Zap, nanã. Esse é o poder da mídia. Ela consegue fazer com que o seu senso de realidade seja afetado. Então ela não tenta ali mostrar a cara e falar, fui eu que fiz você acreditar nessa abobrinha, sabe? Ela não, não faz isso. Mas basicamente ela é um poder à parte, digamos assim. Continuando. Dificilmente você verá pessoas que conscientemente prestam todos os respeitos e chamam a revista ou jornal de meu soberano. Certo, você nunca vai falar isso. Mas na prática é exatamente isso que acontece. Uma vez que a pessoa que confia em um meio de comunicação trata como verdade quase tudo que é publicado lá. Então é basicamente o poder da verdade. Você poderia chamar isso aqui de verdade também, em vez de mídia. O que é isso aqui? A verdade. Ou melhor, a falsidade. Já que ele é manipulado por seres humanos tendem a falhar, tendem a ter próprios interesses, você poderia chamar de falsidade também. Então vamos lá. A casa nem sempre teve sucesso em dominar a mídia. Na antiguidade, a mídia era literalmente as fofocas, e isso era um descontrole dos infernos. E quando eu falo aqui da casa, gente, eu falo da casa, tipo assim, por que eu chamo ele de capitalismo? Porque a casa, quem tinha, geralmente ele tava ali na galera ali dos representantes já, sabe? Quem tinha ali era a família do duque, a família do nobre, quem é a família do Cônia, eles tinham, então eles poderiam ali dominar, então não saía muito do representante. Só que depois do capitalismo, isso meio que espalhou, né, pra galera. Então, tipo assim, hoje em dia você tem gente aí que é muito mais rico do que uns pequenos países inteiros sozinho. Você tem esses caras. Não necessariamente eles são os caras mais famosos do mundo, né? Mas esses caras existem, né? A gente sabe, a gente tem notícia, sai notícia deles todos os dias. Então, tipo, quando eu falo casa, não necessariamente desse cara. Às vezes é um conglomerado, é um grupo de que tá dando muito certo na construção civil do seu país. Não é um cara lá dos Estados Unidos que tá saindo notícia dele, não. É um cara que você nunca ouviu falar daqui mesmo. Então, esse cara daqui, ele manipula aqui de um jeito incrível. E às vezes nem é só de empresas assim, listas e bem aceitas. Às vezes é coisas completamente numa zona cinza da moralidade humana. Continuando aqui, a mídia, né? Antigamente. Por que eu falo que a mídia ela é recente? Porque, cara, sem a prensa era impossível ter a mídia, sabe? Não tem como espalhar caô como se fosse verdade para mais de 50 mil nego numa sentada só, sem ter um meio de comunicação em massa. E essa parada não existia. Não existia rádio há 15 anos atrás, não existia mal a prensa, papel era meio chato de fazer, enfim. Tinha uma série de limites. Porém, hoje em dia, todos esses limites se foram. Então fica muito fácil de você espalhar a fofoca que fosse, sem necessariamente ter um alto custo por isso, né? Se você se atentar e querer criar um portal de fofoca, você consegue fazer isso em menos de um mês, né? Então é mais por isso, né? Que a mídia é um poder muito mais recente do que os outros. Os outros eles já estavam ali desde sempre. A violência, a ideia errada, a sede de dominação, e já existiam ali na sociedade humana, eles tinham um sujeito de se representarem. Mas a ideia de enganar todo mundo e a ideia de manipular o jogo e sempre lucrar com o sofrimento, isso é mais recente do que parece, porque não tinha como você lucrar de verdade se você não fosse de uma família real antigamente. Então, continuando aqui,
Mas ocorre que provavelmente do mesmo jeito que se ocorria na antiguidade, se ocorre hoje. Para editar o que as pessoas acreditam, basta você aumente o seu número de notícias. Insira mais fofocas falsas que as verdadeiras e terá a informação que quiser circulando como verdade. Atualmente a mídia é completamente dominada pela casa, de tal forma que ninguém mais pode desafiar a casa sem sofrer assassinatos de reputação. A casa, por ser provida de recursos, simplesmente criou mais e mais e mais revistas, portais, sites, canais de TV, jornais, de tal forma que a publicação legítima no mundo hoje talvez seja menos de 5%, se comparado a 95% de mídia manipulada. Então, não adianta tentar publicar fatos, pois se for algo contra a casa, haverá 19 vezes mais informações te desmentindo no mínimo. Aqui eu falei contra a casa, mas necessariamente não precisa ser contra a casa, sabe? E por que eu boto muito o dedo na ferida da casa? Dos caras ricos aí, ou dos caras que têm influência pra caralho e dominam a gente dos bastidores. Por que eu falo da casa? E não tô falando do representativo, né? É porque parece que a mídia ela não se interessa pelo representativo. Se você parar pra pensar, é muito difícil você pegar aí um canal de notícias falando e mamando muito um deputado, e mamando. Você até acha assim, uma coisa ou duas, mas você não acha todos fazendo isso. Você não acha eles tentando esconder tudo desses caras, né? Você acha até um cara ou outro ali se opondo a um absurdo, né? Ok, tem uma espécie de mídia livre. Mas ao mesmo tempo, a mídia, ela parece que ela trabalha pra te desfocar da casa. Porque apesar de os caras que são parte da casa eles serem muito ricos, eles serem hedonistas, eles irem a festas incríveis, ter uma mulher, nananana, eles não viram notícia. Não sei se você já reparou, mas os caras que te dominam, os caras que são velho pra caralho, tem uma família lá cheia de herdeiro, você não tem notícia desses caras. Você não tem notícia desses caras. Você tem notícia de um ou outro famosinho e foda-se, tá ligado? Sendo que era pra esses caras serem o foco número um de qualquer jornal, de qualquer modelo de notícia, porque tudo que ele faz, que ele fala por aí, acaba virando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E eles não são acompanhados pela mídia. Então qual que é a conclusão lógica disso? Eles dominam a mídia. Seja pagando pelo silêncio da mídia, seja simplesmente já o status quo da mídia nunca mexer com esses caras. Ah, por que você sabe de uma modelo de biquíni, mas você não sabe